Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui. Você que tá aí nos ouvindo, eu já vou convidar você a curtir, a compartilhar com seus amigos e não esquece de comentar, tá? Hoje nós voltamos com o tema aí da PPD, tá? Respondendo as perguntinhas de vocês nos vídeos anteriores, lá dos comentários. Então nós viemos aqui hoje responder a perguntinha de vocês. Então você que deixou seu comentário aí, vem aí ouvir a gente que nós estamos aqui prontinho pra te responder, beleza? E eu estou aqui hoje com um convidado especial, ele, o Clodoaldo Paizinho. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui. Para mim é uma alegria muito grande poder estar participando e estar sempre entregando conteúdo aqui, respondendo as perguntas que, por sinal, estão aí nos comentários de vocês aí, tá? Sei que é conteúdo relevante, de repente tem alguma dúvida a mais, deixe nos comentários algum tema específico que vamos estar passando aqui toda semana para estar levando um pouco de conhecimento, não só de autoescola, mas também de conhecimento um pouco diversos aí, caso tenha alguma dúvida de vocês. Estamos aí, pronto aí. Verdade, pessoal. Não esquece de deixar aqui no comentário outros temas também, tá? Nós queremos trazer bastante novidades aí pra vocês, tá? A gente tá planejando aí bastante coisas legais aí pra trazer pra vocês, bastante temas, tá? Então deixa aqui no comentário. Se você não sabe, o Paizinho é especialista financeiro e várias outras especialidades também. Então, dá uma pesquisada aí, vê o que te interessa, o que tá te deixando aí curioso pra saber que a gente vai trazer aqui, beleza? Então vamos lá, Paizinho. Vamos lá, vamos começar respondendo aquela... Não sei se você lembra que você soltou aí aquela perguntinha no último vídeo pra trazer a resposta aí pra gente. Então vamos lá. A sua pergunta foi a seguinte: tenho a PPD e no final do ano faz um ano que eu tenho a definitiva, né? Já posso mudar a categoria? A perguntinha que você fez foi: você é permissionário, certo? Mês que vem vai vencer a sua categoria B, a sua permissão B, certo? Aí você vai adicionar. Eu preciso esperar um ano para adicionar ou não? E ela vai vir como definitiva ou como PPD. Dei o exemplo da categoria B, mas pode ser o inverso. Tá. Foi essa a pergunta que você soltou. Então vamos lá. Então, a partir do princípio que você é um permissionário, e se você é um permissionário, com certeza ou você tem a categoria A, ou você tem a B, ou você tem a AB. Mas por algum motivo você tirou a sua categoria B e você pretende adicionar a sua categoria A, a carta de moto. Certo. Você está durante a permissão. Tem gente que acaba ficando com dúvida. Eu tenho que esperar um ano de definitiva para poder solicitar a minha definitiva e fazer uma adição ou não. Então vamos lá. Se você passou pelo processo de habilitação na categoria B e você foi habilitado, ela tem validade do território nacional, você vai ficar o quê? Cumprir 12 meses no período de permissão. Nesses 12 meses, a qualquer momento você pode estar solicitando uma adição de categoria. Se você tem carro, você pode adicionar a de moto. Eu falei a qualquer momento. Pegou sua habilitação, permissão, você já pode dar andamento à sua carta de moto. Só que nós temos que levar em consideração um ponto. Hoje, para tirar uma habilitação de moto, vamos supor numa adição, demora mais ou menos aí uns 2 meses para você tirar a habilitação. Sim. Se você tirar a habilitação em 2 meses, você tirou a habilitação dentro do período de permissão, porque você está dentro dos 12 meses. Certo. Então, consequentemente, a sua CNH vai vir o quê? Permissão de 12 meses. Só que 12 meses não da data da habilitação de moto, 12 meses da data da sua primeira habilitação. Eita, Paizinho! Confundiu aí? Então vamos lá. Vamos construir a situação. Aqui eu tô representando vocês, hein? Pra gente entender um pouquinho melhor. Tá. 12 meses da PPD. Data da primeira habilitação. Isso. Isso, da primeira habilitação. Independente da categoria. Certo. Tô aqui no meio do caminho, decidi incluir uma. Certo. Então, o DETRAN vai me permitir incluir essa categoria, certo? Certo. Eu incluindo, é como se eu continuasse da onde eu estou.
Daqui pra cá eu espero vencer a minha permissão. É 12 meses da primeira categoria. Então, se você tem habilitação permissão categoria B há 3 meses e você entra num processo de adição de categoria e demorou 2 meses, 3 com 2 deu 5, você vai ficar de permissionário só o tempo restante, formando 12 meses. Ah, entendi. Interessante. Então, independente de você fizer alguma alteração durante a permissão, permanece os 12 meses, não meio que se estende, não. 12 é 12 pontos. É 12 meses, porque a regra é clara. O período de permissão é 12 meses. Ah, interessante. Pessoal, vocês estão gostando? Pessoal, não esquece de curtir bastante, tá? Você que tá ouvindo a gente aqui no Spotify, não esquece de compartilhar com os amigos ou volta lá nos nossos vídeos, podcasts anteriores e escuta. A gente deixou bastante coisas referentes à PPD também, multa na PPD, vários temas referentes a isso, que é a maior dúvida de vocês, né? Que a gente trabalha aqui o carro-chefe, que é a primeira habilitação. Então vocês questionam bastante. Então é por isso que a gente veio aqui responder. Então não esquece de interagir, viu, gente? Olha lá, hein? Tô de olho em vocês, hein? Uma perguntinha aqui dos bastidores. O cliente, ele tem habilitação, pode ser categoria B, vai, só que não é mais a PPD, já é a definitiva. E falta 2 anos para vencer essa definitiva, né? Ele adicionando categoria de moto ou incluindo a de ônibus, como que funciona a validade? A validade, uma pergunta bem interessante. Quando se fala de validade, a CNH, muita gente fala, sua CNH venceu. Na verdade, a CNH ela não vence, porque ela é um documento. O que vence é o seu exame médico, que tem uma característica hoje, vamos partir do princípio que você tirou a sua habilitação há 5 anos atrás, em tese ela está vencendo nesse meado agora de 5 anos, ou melhor, você tirou sua habilitação há 3 anos atrás. Seguindo a regra que a validade da CNH é 5 anos, em tese falta 1 ano, 2 anos para você estar renovando essa CNH. Certo. E aí você resolve fazer uma adição de categoria ou fazer uma mudança de categoria de acordo com o período pré-estabelecido. Certo. Então, partindo do princípio que você precisa fazer novamente um exame médico, lembra um exame médico? A partir do momento que você faz o exame médico, dependendo da sua idade, automaticamente vai ter uma alteração na validade da sua CNH. Até então iria vencer nos próximos 2 anos. Como você fez o pré-requisito mudar de categoria ou fazer uma adição, você seguiu o pré-requisito de fazer o quê? A atualização dos seus dados e o seu exame médico. Quando você faz seu exame médico e você está totalmente apto, a partir do momento que você tirar sua habilitação, você vai ter uma nova validade que é da data do exame médico, você vai projetar 10 anos. Isso é, depende da sua idade, até 50 anos, Sim. 10 anos. E também pode acontecer também de reduzir esse prazo. Se ao realizar esse exame, o médico perceber que você tem alguma anormalidade no caso de restrição médica, por exemplo, uma pressão alta, apresentar alguns dados na Precisa de um consulta, acompanhamento mais específico, e aí né? pode ser que o médico ele tenha autoridade para poder o que? Reduzir esse prazo. Mas por via de regra, se você considerar apto dentro dos prazos normais, você vai ter 10 anos de habilitação aí. Interessante, paizinho, porque então, pelo que eu percebi, a regra muda, Sim. né? Da PPD para definitiva. Porque a PPD, o que vale é a data da primeira habilitação. Já na definitiva, quando ele cumpre o pré-requisito de realizar um novo exame médico, vem uma nova data de validade, né? Ou seja, se estende, né? Dependendo do caso, como Porque você... o que vai determinar a validade é o seu exame médico. Uma coisa interessante aqui, quando falamos de permissionário, o prazo de permissão é de 12 meses, ok? Certo. Só que uma coisa interessante é que quando ele tirou a habilitação, ele realizou o seu exame médico e o seu psicotécnico. Sim. Por via de regra, ele tem a validade da CNH dele de 10 anos. Só que ele tem que cumprir um pré-requisito que é 12 meses no período de permissão.
Nesses 12 meses ele cumpriu, não cometeu infração de natureza grave, gravíssima ou reincidência de média, nesses 12 meses ele vai solicitar uma renovação da CNH, não vai ter que fazer exame, não vai ter que fazer nada. Ele apenas vai recolher uma taxa de emissão e vai virar para a CNH definitiva. E aí ele vai ter o prazo de 10 anos, a partir de que ano? A partir da data do exame médico que ele fez quando ele tirou a habilitação dele. Ele apenas tem que cumprir um pré-requisito de 12 meses para não ter cometido infrações. Isso garante o quê? A permissão. Ficou claro? Sim. Uma outra coisa interessante, vamos supor, ele na permissão ele resolve adicionar uma categoria, ele continua permissionário. Ele não precisa ficar mais um ano de permissão, não, ele só vai continuar os 12 meses. Da onde ele tá, né, no caso. Tá? Bem, até uma outra pergunta, vamos supor, vamos imaginar, Viviane, que nosso cliente que está nos assistindo aqui, ouvindo, falta 2 meses, 1 mês para poder adquirir a sua definitiva. Certo. E ele cisma pensando assim, primeiro eu vou esperar vencer a minha PPD, vou renovar para a definitiva e depois eu faço uma adição. Você já consegue aproveitar as duas coisas. Quanto tempo mais ou menos demora para poder tirar um processo de adição? De 2 a 3 meses. Sim. 2 a 3 meses. Então, se ele já tem esse interesse, o que ele faz? Faltando 2, 3 meses, ele inicia o processo da adição de moto. Porém, na hora de realizar o exame prático, ele dá preferência para que ele faça esse exame posterior ao vencimento da sua PPD. Tem que ser o exame prático. O exame prático. Não a emissão, por exemplo. Ou a emissão também. Só que eu me preocupo um pouco quando falamos da emissão, porque no Detran hoje existe um prazo para poder você finalizar o seu processo de habilitação. Você deve estar comentando o seguinte: eu posso realizar o processo, as aulas, a prova, fui aprovado, só que eu estou preso ainda para pagar a emissão da CNH. E aí eu não pago a emissão, o processo fica em aberto. Certo. Fica em aberto. Aí eu espero vencer a data da permissão. Quando vencer, passou 24 horas, passou um dia, aí sim você vai e recolhe a taxa de emissão, porque quando ela foi emitida, ela vai ser com emissão posterior ao vencimento da permissão, e com isso ela já vem renovada, definitiva, com as duas categorias. Só toma um pouco de cuidado. Mas qual que seria o risco? O risco, por exemplo, vamos imaginar que você estava no período de permissão e por algum motivo você demorou para poder concluir todo o processo. Você foi aprovado, porém você não solicitou a emissão. E quando você espera demais, você deixou passar 1 ano da data do seu exame médico. E aí o Detran vai e extingue seu processo. Você foi aprovado, mas como você não teve a sua CNH emitida, você perdeu o processo. Ah, paizinho, isso aí que você tá falando vai entrar numa outra pergunta aqui de seguidor também, que é o seguinte, ó, eu tô com a PPD, certo? E passou um período, né, no qual eu não solicitei a definitiva, então eu tenho a permissão, tenho o prazo para estar solicitando a definitiva, aliás, eu quero saber se tem esse prazo, né, que essa é a pergunta também. E aí vamos supor que passou 1 ano, como você tá mencionando, 2 anos, 10 anos, a pergunta foi até com 10 anos. 10 anos e eu não solicitei, ou seja, eu não recolhi a minha taxa de emissão. O que acontece? Então vamos lá. Lembra que eu falei que o documento de habilitação ele não vence. O que vence é seu exame médico. Existe o pré-requisito da permissão que ele tem que ficar com ela no mínimo pelo menos 12 meses. Após os 12 meses, mais uma vez, se não tiver cometido uma infração grave, gravíssima, uma reincidência de média, passou um dia do vencimento, ele já pode solicitar essa CNH definitiva. Que nada impede dela sair. Por algum motivo, viajou, esqueceu, passou 1 ano, 2, 5, respondendo essa pergunta, até 10 anos. Qual a característica essa CNH está no sistema hoje? Ela continua sendo uma CNH PPD, porém vencida. Então, se ele for flagrado dirigindo um veículo, ele vai ser autuado por conduzir um veículo
com a sua CNH vencida há mais de 30 dias, mas ela continua sendo o quê? Permissão. Certo. Então, o que está acontecendo? Depois dos 12 meses, percebeu que ele não cometeu infrações de trânsito. Certo. Então, ele tem que seguir o procedimento o quê? De solicitar uma atualização no Detran e fazer o recolhimento da taxa da emissão para que ela possa virar definitiva. Só que aí vai entrar um detalhe interessante. Vamos verificar, quando ele tirou a habilitação dele, ele fez um exame médico. Para tirar a carta. Sim. Qual a validade desse exame médico? 12 meses? Não. A validade do médico, da permissão, é 12 meses. Se ele tivesse renovado, solicitando a sua definitiva, ele teria quanto tempo de validade? 10 anos. Se ele fez um exame médico recente. Sim. Então ele fez o que? A sua habilitação, permissão, ele fez médico psicotécnico, tirou a sua habilitação, passou 12 meses. Quando ele recolhe a taxa, ele vai continuar o prazo de validade. Vai ser 10 anos. Isso é, se ele tirou exame médico do ano passado para cá. Sim. Vamos supor que ele já está mais, vamos supor, 10 anos para trás, ele não estava naquela regra de 10 anos ainda, ele estava na regra de 5 anos. Então, se ele esperou passar 6 anos, 10 anos, em tese, consta permissão normal, e só que quando ele for solicitar a definitiva, vão bloquear ele. Por quê? Vai constar que o exame médico dele está vencido. A permissão está vencida, 12 meses, e o médico dele também está vencido. Aí vai exigir que ele faça um novo exame médico. Quando ele faz um novo exame médico, ele vai ter o quê? Um novo exame e vai recolher a taxa de emissão e a carta vai ser renovada por 10 anos, de acordo com o procedimento da idade que ele tem. Ah, paizinho, então quer dizer que ele não perde a PPD, no caso, perde, né? é um documento. Igual você falou, se ele tem a PPD, passou o período dos 12 meses, não tomou nenhuma multa grave, gravíssima, nem residente médio, a PPD tá lá no sistema. Vamos supor que ele é chique, foi para os Estados Unidos, ficou 10 anos e voltou. Aí ele faz um exame médico novamente para poder validar, porque venceu. Ele vai querer lembrar a parte do princípio que é só pagar a taxa. Tudo bem, ele vai pagar a taxa, não vai perder. Só que o sistema vai travar. Porque vai perceber que nesse intervalo de 10 anos, no meio do caminho, o exame médico dele venceu. A permissão venceu, sim, mas o médico também venceu, porque a validade do médico é 5 anos. Sim. Até o ano passado. Hoje, dependendo da idade, 10 anos. 10 anos. Isso é interessante, paizinho, porque eu recebo bastante essa pergunta assim. Moça, eu tenho que solicitar minha definitiva, eu tenho que fazer o exame médico de novo? Olha aí. O pessoal, e a gente sempre no automático responde, não precisa, você só vai recolher a taxa de emissão e vai receber a definitiva. Mas tem essa brecha aí, né? Eu aconselho que quando receber essa pergunta, sempre questione o tempo, né? Por que vocês respondem no automático? Porque você parte do princípio que ele tirou a carta recente, no máximo 1 ano. Sim. Ele não te falou que está 5 anos com ela parada. Mas sempre tem umas pérolas. Então você questiona. Então você que está tirando a sua habilitação. Quando eu passar 1 ano, cumprir os 12 meses, quando vai ser a validade da minha CNH? Eu consigo saber? Sem esperar chegar a data? Sim, é só você verificar a data do seu exame médico. Foi aprovado, foi apto, sem restrição nenhuma? Está abaixo dos 50 anos? Em tese, 10 anos. Da data do médico, é só você projetar. Porém, antes dos 10 anos, você vai passar por uma barreira, que é os 12 meses da permissão. Sim, entendi. Olha, pessoal, acredito que agora abriu aqui um bom leque na cabeça de todo mundo, né? Que já abriu na minha, imagina na de vocês. Essas perguntas, elas são bastante feitas, mas como você falou, paizinho, às vezes pelo arroz e feijão do dia a dia, você vai respondendo no básico, no automático, e você não lembra de questionar, né? Tipo, mas quanto tempo? Quando? O que aconteceu? Por que você esperou esse tempo? Então, esse tipo de questionamento é bastante interessante. A outra pergunta que tinha aqui, que acredito que no meio desse enredo a gente acabou respondendo, que é: estou na PPD, eu vou
ou adicionar a categoria, ela vem como PPD ou como definitiva. Aí, como você explicou, depende do período que você está, né? No caso. E aqui a outra também, que deixaram lá no comentário do YouTube, tá? Após realizar os exames médicos para renovação, isso no caso a gente está falando de uma renovação simplificada, né? A pessoa já está na definitiva. Quanto tempo eu tenho para pagar a taxa de emissão? E esses exames expiram? Boa, então vamos entender o que é uma renovação simplificada, que é o que aparece no sistema lá. Sim. Renovação simplificada. Então, simplificado nada mais é que aquela que já está disponível direto na plataforma do Detran. Então vamos supor, parte do princípio que a sua CNH venceu, você entra no sistema do Detran, faz o cadastro atual e lá ele percebe pelo seu CPF que a sua última foto ainda está recente, está com baixa até 5 anos, normal. Então se ela percebe que a foto está em ordem, que o endereço permanece sempre o mesmo, então ele entende que isso é simplificado. Ele já vai abrir o Renasce e já vai disponibilizar para você escolher uma clínica específica para que você possa fazer o seu agendamento do seu exame médico. Você vai lá no cadastro do sistema, você abre o Renasce, você faz o seu exame médico e você recolhe a sua taxa de emissão. Quando você recolhe a taxa, é só você aguardar atualizar o sistema, já vai estar disponível no seu smartphone e também você vai receber na sua casa a sua CNH de forma física. Então isso que é a renovação simplificada. Sim. Que neste caso não tem a necessidade do cliente ir até o poupa-tempo. Não tem necessidade, porque ele não viu nenhuma inconsistência no sistema. Quando você está falando, ou melhor, na próxima vez que você for renovar, vamos supor que você ganhou 10 anos. Na próxima vez, e eu tenho quase certeza que o sistema não vai deixar disponível você fazer a renovação de forma simplificada. Porque já se passou 10 anos. Com 10 anos, a imagem muda. Provavelmente o endereço muda. Então, quando você entrar no sistema, poder abrir um novo Renasce, ele vai ver uma inconsistência no sistema. Precisa atualizar a foto. Então, neste momento, você não vai conseguir fazer a simplificada. Ele vai te direcionar para o poupa-tempo, no horário marcado, para que lá apresente endereço atualizado, uma nova foto, novas digitais, abre o Renasce, encaminha você para o exame médico, faz exame médico, recolhe a taxa e uma nova validade da sua CNH. Então tem esse critério, quando é simplificado e quando não é, que direciona a pessoa para o poupa-tempo para poder fazer a atualização de dados. Mas vai ter cliente que vai questionar assim, mas a minha habilitação, eu renovei há 5 anos, minha foto é a mesma, meu endereço é o mesmo, minha digital é a mesma. Vai ter cliente disso. Aí eu vou dar, não sei se eu posso falar aqui ao vivo, né? O que pode acontecer? Quais são as possibilidades? Por que não deixou eu fazer de forma simplificada? Chuta aí uma aí, Viviane, que possa ser que aconteça. Acho que dá para soltar pro pessoal. Chuta aí um caso. Uma possibilidade? Uma possibilidade, tem várias. É uma possibilidade. Uma possibilidade é bônus, hein? Presta atenção, pessoal. É um bônus aí, hein? alteração de endereço. Não, alteração de endereço, vamos supor que o endereço é normal. Tô falando... Tudo indica que poderia ser uma renovação simplificada. O endereço está correto. Eu tenho, a última vez que eu fui no Detran faz menos de 5 anos. Minha foto não mudou muito. Tudo indica que eu poderia fazer simplificado. Tudo indica. Só que mesmo assim, direciona para o poupa-tempo. Aí gera uma interrogação. E eu expliquei que o que leva a ir ao poupa-tempo quando encontra alguma inconsistência, mais de 10 anos da foto, atualizar digital, o endereço não bate, isso aí tudo indica ir ao poupa-tempo. Mas imagina um cenário onde tudo está conforme, o endereço está correto, a minha foto está atualizada, está tudo bonitinho e mesmo assim me obrigam a ir ao poupa-tempo. Ixi, paizinho, agora você me pegou. Vou dar só uma dica, pessoal. Acredito que
possa ser as condições. De repente entrou alguma restrição, de repente entrou alguma restrição pro candidato que ele não tinha antes. Uma possibilidade. É uma possibilidade. Então, você caminhou por uma linha seguinte. Vamos supor que esse rapaz, essa moça, sofreu um acidente, aí se aposentou pelo INSS por invalidez. O Detran não sabe disso, mas quando o INSS coloca essa restrição, aciona a base. Se aciona a base, gera uma restrição. E se gera uma restrição, existe uma inconsistência. Então eu quero que você venha aqui no Poupa Tempo, eu quero enxergar você de perto. Eu pensei que você ia responder uma outra coisa. Tá? Vou dar uma dica, tá? Espero que... Então solta aí, paizinho, vai. Então, uma dica, vamos imaginar que você renovou sua carta, beleza, e por algum motivo, você tem um problema de pensão alimentícia. Pensão alimentícia, só um exemplo, tá? Hoje, se não pagar pensão, né? E o que acontece? Então, vamos supor que numa ironia do destino aí, você não tá sabendo de nada e tem uma busca, um pedido preventivo, você tá sendo procurado ou procurada. Entra no sistema, mexeu o documento, quero que você vá até o sistema. E você não está sabendo de nada, chega lá, já teve casos de ir lá para resolver uma coisa e você foi para outro lugar. Dá cortar aí? Eita. Só porque é um documento. Quantas vezes você vai viajar, vai para o aeroporto e passa lá, no meio do caminho você vai para outro lugar. Então porque é um documento. O que vence é o exame médico. Sim. Ali é um documento. Se tem uma inconsistência, se tem fraude alguma coisa, eu tenho certeza que ele vai falar, olha, se vir aqui eu vou te pegar. Não, eu quero que você venha até aqui. Aí lá você vai descobrir de fato o que realmente te barrou, que te levou a chegar lá. Exatamente. É interessante, não, mas foi interessante você tocar nesse assunto. E a renovação normal. Sim. Foi interessante você tocar nesse assunto, paizinho, porque pra vocês verem como a habilitação, ela envolve tudo, né? Então o pessoal pensa, não, é igual você falou, não, tá no renovação simplificada, meu endereço não mudou, eu tirei foto, tá tudo ok, biometria, mas tem outros ganchos aí, né? Exatamente. Não é à toa que na pandemia, para poder evitar, porque antes da pandemia, todo o processo de habilitação teria em regra que comparecer ao Poupa Tempo. Sim. Em via de regra. Sim. Na pandemia criaram um sistema para que pudesse os clientes tirar sua habilitação sem precisar ir no Poupa Tempo. Só que para ele tirar a habilitação sem ir no Poupa Tempo, no mínimo ele tinha que ser maior de 18 anos e tinha que ter um documento de identificação. Sim. O documento de identificação nós sabemos que é o RG, o Registro Geral. Partindo do princípio que para tirar o RG precisa do quê? Precisa tirar foto, Sim. colocações digitais. Então, na hora de tirar a habilitação na pandemia, fizeram um acordo de sistema, aonde para abrir o Renasce, eles buscavam a base de dados do RG. Então, vinha todas as suas digitais e vinha assinatura, vinha tudo. Sim. Se tivesse alguma inconsistência nesse interim, ele comparece o Poupa Tempo de forma agendada, individual, para poder fazer a atualização, se for o caso da digital e tudo mais. Coisa que antes não fazia. Sim, aí entra no X da questão que o pessoal sempre pergunta, porque eu vou tirar a habilitação, tem que trocar o RG agora. Olha, tem situações que tem só fazer uma atualização, uma coleta biométrica. Exato. Inclusive, no nosso canal do YouTube, tem várias dicas sobre tudo isso que a gente tá falando aqui, né, paizinho? Olha aí. Então ensina como solicitar a definitiva, ensina como agendar a coleta biométrica, ensina tudo. Então, pra fechar aqui, paizinho, ó, a última pergunta é, solicitei a definitiva, como que eu faço pagamento após a taxa de emissão? Uma pergunta bem simples, mas é dúvida de todos os nossos seguidores aí, tá? Como partimos, vamos supor, o período da permissão 12 meses, passou vencimento. Um dia, entra no site Detran, faça o seu cadastro, aconselho fazer até mesmo para facilitar que você baixe a sua CNH no seu celular
E lá você vai fazer o procedimento de solicitação definitiva, deu um ok, recolhe a taxa que hoje está no valor de 117, se não me falha a memória. 124. 124. Aí, por que 124? Porque é a taxa da emissão junto com o valor da postagem via correio. Mais um ponto interessante, que a partir do momento que você recolheu, é de responsabilidade do Detran e dos Correios encaminhar a CNH para a sua residência que está cadastrada no seu documento, no seu RENASH. Que você cadastrou lá, é onde vai aparecer lá a CNH. Sim, mas a pergunta específica, paizinho, é o local, né? O pessoal pergunta. Então, pessoal, tem os bancos conveniados que você vai lá e paga, né? Que é o banco do... A gente pode falar aqui no Spotify? Não, nós utilizamos hoje, isso está disponível no Banco Rendimento Online, no Bradesco e tal. Todos os bancos, a maioria dos bancos tem essa função, mas se atente ao código específico. Sim, Tá sim. bom? Na dúvida, entre em contato conosco, que meus funcionários, colaboradores, todos têm essas informações para poder fazer a devida orientação. Na verdade é o seguinte, se você não quer enfrentar a fila da lotérica, não quer se perder lá no código, lá com o negócio do banco, fala o seguinte, contrata a Copa Assessoria, chama o CFC Aricanduva, que eles vão saber te auxiliar, eles fazem esse serviço, né, paizinho, de renovação simplificada, solicitação, tudo isso. Então, e você que acompanhou a gente até aqui, não esquece de curtir, compartilha pra todo mundo. Muito obrigada por vocês nos ouvirem e nos assistirem até o final. Um beijão, até a próxima. Tchau! Agradecer, brigadão. Tamo junto.